E aí, galera? Só um segundo que eu vou pegar o microfone. Sejam bem-vindos, boa noite. Tava aqui do nada, eu falei, vou fazer uma live agora pra falar com essa galera. Vou colocar o microfone aqui. E aí, me digam aí se vocês estão ouvindo com... Estão me ouvindo com nitidez aí? Tá me ouvindo bem aí, galera? Tá me ouvindo? Alguém pode me ajudar? Dizendo no chat aí se tá me ouvindo bem? Quero falar com vocês hoje sobre programação mental. Estão me ouvindo aí? Se tiver gente aí, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem ficar por aqui, a gente vai bater um papo. Quem não ficar, eu guardo a live para fazer conteúdo. Sejam bem-vindos, boa noite, é um prazer. Obrigado, Nilza, pelo retorno aí. Se está chegando bem o áudio aí, isso me deixa mais tranquilo. Então é muito legal a gente estar junto. Ai, me precipitei, nem abri o WhatsApp aqui ainda. Tem problema não, César, vai abrindo aí. Então é um prazer, é uma honra, um privilégio estar com vocês. Bom saber que o áudio está chegando bem aí. Hoje é dia de a gente trocar uma ideia. Faz tempo que eu não entro aqui em live surpresa. Como eu vim aqui hoje para transbordar, então não estou preocupado com a quantidade de pessoas que vai estar aqui, tá? Eu não fiz promoção, eu não avisei ninguém, faz tempo que eu não faço, então talvez o algoritmo demore até para entregar, mas isso também não tem problema algum, porque eu vim aqui para a gente trocar uma ideia. Eu vim para falar para você sobre o que acontece com a gente no dia a dia, na nossa vida, no nosso modelo de vida. E é algo que eu gosto de falar muito, sou apaixonado, sou pirado pelo comportamento humano, pirado por desenvolvimento humano. Eu amo isso, faço isso há muitos anos já. Vou acender uma outra luz aqui que eu acho que vai ficar melhor. Peraí. Faço isso há muitos anos e sou apaixonado por isso. E vou falar um pouco para você aqui hoje sobre o processo de programação que a gente passa quando a gente nasce. A gente passa por um processo de programação. Vocês estão bem? Vocês estão falando de onde? Eu até fui mal educado. Me conta aí, quem está aqui comigo? Você tá de onde? Falando não, né? Quem está falando sou eu hoje, mas você está me ouvindo de onde? Está me vendo de onde? Qual a cidade que você está? Me conta aí e vamos trocar uma ideia sobre programação mental, sobre o que acontece com a nossa vida, com a nossa programação, com o nosso modelo, com o nosso jeito de atuar. Se você não estiver fazendo nada e tem uns amigos que gostam de se desenvolver, taca o dedo no aviãozinho, convida as pessoas para vir para cá. A Nilza está em Bragança Paulista, que legal, Nilza. Eu já vou mandar essa live aqui para algumas pessoas. Quem sabe elas tenham a oportunidade de assistir e eu vou encaminhar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, já que a noite promete. Tá frio em muitos lugares, amanhã é feriado. Eu vou só enviar essa live aqui para alguns amigos. Quem sabe alguns deles acabam vindo para cá. E eu vou ter o privilégio de ter alguns amigos aqui nos assistindo, trocando uma ideia. Eu estava aqui fazendo exatamente nada. Eu falei, deixa eu fazer uma live aqui e mandar para as pessoas que querem trocar uma ideia aqui. Vamos lá, rapidinho, tá bom? Tô só enviando aqui, a gente já se conecta aí. Só um segundo, só um segundo. Por que algumas pessoas têm muito mais resultado enquanto outras têm muito menos, né? Meu olho deve estar bastante vermelho, não sei se vocês estão vendo. Acabei de ter uma irritação nos olhos, acabei de colocar um colírio aqui para melhorar. Varginha, eita, Otávio, Salomé, lá de Varginha. Otávio, foi você que trabalhou comigo lá na Vital Line? A Paloma está em BH, o Bader Fátima deve ser, né? Tá lá em Florianópolis. O Carneiro tá em Pousão. Pousão deve ser Pouso Alegre, né? Que legal. Sejam muito bem-vindos. A gente vai trocar uma ideia então sobre esse assunto tão impactante na nossa vida. Por que a sua mente ela pode ser a sua maior alavanca ou o seu maior obstáculo? Por que em vez de a gente ter a nossa mente como uma alavanca, a gente acaba tendo a nossa mente como um obstáculo? E isso acontece muito naturalmente, né? Acontece muito porque eu vou tirar isso, não dá para tirar do suporte. Eu fui inventar esse negócio de microfone aqui, gente. Pensa num balaio de gato. Mas é a vida, né? Não vamos correr disso, não. Vamos trabalhar com isso, né? Em vez de transformar os nossos problemas em muleta, a gente deveria trabalhar para transformar nossos problemas em alavanca. É essa a vibe. Tá me ouvindo bem aí? Eu tô falando bem baixo porque o meu neto tá aqui em casa hoje, tá dormindo agora. E eu resolvi fazer essa live agora só para gastar tempo aqui com vocês. E, na verdade, transbordar, né? Meu tempo vai embora e você vai ganhar um presente aí hoje, beleza? Já parou para pensar que a nossa mente deveria ser uma alavanca? E muitas vezes a nossa mente, em vez de ser uma alavanca, ela se torna um obstáculo, um empecilho, uma trava, um pé no freio, um tranca-roda, um tranca-rua, sei lá o nome que a gente pode dar para isso. Tá ótimo, Paloma. Que bom saber disso. Obrigado. Então a gente, às vezes, não se dá conta que a nossa programação mental, o que a gente preparou, não porque nós preparamos, é aquilo que nós ganhamos de presente, né? Acaba sendo um empecilho em vez de ser uma alavanca. E, infelizmente, ou fatidicamente, é assim que funciona a programação da nossa mente.
Você já parou para perguntar por que muitas vezes a gente se pega repetindo os mesmos erros? Eu estou falando para você aqui sobre isso e não vou nem te perguntar se você comete os mesmos erros, porque isso é estudo do comportamento humano. A maioria das pessoas vive cometendo os mesmos erros. Isso é meio que não é natural, mas é comum. E isso tem a ver com a programação. Por que será que você comete tantas vezes? É mais ou menos aquela história de Paulo, né? Que Paulo dizia assim: por que será, meu Deus, que mesmo querendo fazer as coisas certas, quando eu menos imagino, estou fazendo as coisas erradas? O que leva uma pessoa a cometer deslizes repetitivos e às vezes em assuntos que a gente já domina, você já tem a consciência, já errou uma vez, já pagou o preço, já se lascou, mas mais hora menos hora você escorrega e cai no mesmo problema. Qual é o tipo de programação será que você tem que te faz repetir os mesmos erros? Porque será que mesmo querendo mudar, você se sabota? Mesmo querendo ter um êxito na vida em algumas áreas, você comete os mesmos deslizes e quando menos imagina está levando capote. Parece até que tem uma força invisível puxando para trás às vezes, você já percebeu? Você já sabe as coisas certas, já aprendeu o que fazer, sabe o que deveria fazer, mas de uma forma ou de outra parece que tem uma força até que fica puxando para trás. Se por um acaso você já teve algumas sensações como essa, viveu alguns momentos como esse, de alguma forma sente que isso acontece com você, essa live de hoje é para você mesmo, porque eu vim para falar sobre isso. E se torna um ciclo vicioso, exatamente isso. A questão é que, se a gente olhar para prestar atenção, Paloma, você vai perceber que a gente foi programado para fazer as coisas desse jeito. Você tem uma programação, alguém instalou alguns softwares em você e a gente foi programado para isso, e a gente acaba caindo nessa programação. E a boa notícia, qual que é a boa notícia? É que se houve uma programação, existe a possibilidade de uma reprogramação. Então, se você teve uma programação que não está adequada com o que você deseja hoje, mas Isaac, eu tenho um comportamento que é inadequado, que eu não gostaria, que não me ajuda, me atrapalha, quando eu menos imagino eu estou cometendo erros que eu não deveria, é porque tem uma programação. Você tem que agora ficar atento para essa programação e perceber que se tem uma programação, existe a possibilidade de uma reprogramação. Então como é que eu faço para reprogramar a parada toda? E é disso que a gente vai falar aqui hoje, porque eu quero que você preste bem atenção, porque você vai ter uma percepção que pode te ajudar a começar uma nova forma de programação mental. Então, como que se forma uma programação mental? Primeiro a gente tem que entender como é que forma uma programação. Como é que você foi programado? Bom, até os 7 anos, uma mente humana, até os 7 anos de idade, ela é mais ou menos como uma bucha, é uma esponja, ela absorve tudo que vê, ela absorve tudo que vive, todas as experiências. A gente vai absorvendo as experiências e vai criando o nosso modelo. Até os 7 anos, a gente absorve as crenças dos pais, as crenças da escola, as crenças da igreja, as crenças da religião, os traumas, as crenças vindas dos traumas. A gente recebe e constrói uma programação mental através dos elogios, através dos medos. Então tem todo um processo que vai acontecendo na nossa vida, que a gente começa um processo de programação do 0 aos 7 anos, que é onde é criado o caráter de uma pessoa. E nessa fase, sua mente está como uma esponja, absorvendo tudo que está passando ao seu redor. E essas experiências que você absorve do pai, da escola, da religião, dos traumas que você teve, dos elogios, dos medos, entre outros, que são muitos, na verdade, tudo isso, ele começa a virar alguns programas mentais invisíveis, que comandam a nossa vida adulta. Sabe o que é o mais louco? O mais louco dessa parada toda é que a maioria das pessoas vivem uma vida que nem é delas. Porque tem uma programação que veio de alguém e você carrega essa programação ao longo da vida, você carrega os ensinamentos. Na verdade, esses programas que você instalou e faz você viver uma vida que não é nem sua, de fato, é o reflexo daquilo que você foi programado para acreditar. Eu e você fomos programados de alguma forma para acreditar em algumas coisas. Os hábitos, Paloma, é o reflexo. O comportamento habitual que nós temos no dia a dia é o reflexo do programa. Porque você tem um programa interno, ele roda. Quando ele roda, ele faz você se comportar, ele faz você agir. Então, o nosso grande papo, a ideia brilhante seria: como é que eu faço para reprogramar? Para isso eu preciso entender como é que funciona a programação mental que eu carrego na minha vida. E se você está carregando uma vida que não é a sua vida, é a vida que programaram para você, e você está se comportando aí, às vezes até de forma que você nem imagina, porque você não para avaliar, você só se comporta, porque está robotizado, está automatizado, porque é uma crença que você carrega. Então, é hora de você tomar a iniciativa de começar a perceber o seguinte: eu quero isso para minha vida?
Como é que você decide se você quer ou não? Baseado nos resultados. Se os resultados não estão sendo como você gostaria, então é hora de tomar a iniciativa para começar uma mudança tão rápido quanto possível, né? Então, algumas pessoas carregam consigo algumas crenças que, se você, por exemplo, acredita que ganhar dinheiro é difícil, fazer dinheiro é difícil, se você acredita, por exemplo, que você não merece amor ou que você não é bom o suficiente, isso, na verdade, é só um programa rodando em looping na sua mente. Se você não sabe qual que é o sentido de loop, loop é um giro eterno. Ele fica o tempo todo dando loop, continua. Então, às vezes você acredita, pô, fazer dinheiro é muito difícil, eu tô com dificuldade. Por que pra mim é tão difícil? Olha só, quando você faz uma pergunta, até no livro do Tony Robbins, onde ele fala que, o nome do livro é Desperte o Gigante Interior, e ele diz assim, as perguntas são as respostas. Quando você faz uma pergunta pra você, por que pra mim é tão difícil? Essa pergunta já é um gatilho já. A pergunta errada já dispara o programa na tua cabeça. Por que pra mim é mais difícil? Porque você errou no passado, porque você pecou no passado, porque você começa a acreditar num monte de babuzeiras que são programas que foram instalados na sua cabeça. E esses programas fazem você se comportar. E aí vem a Paloma e me pergunta, Isaac, então essa programação seria os hábitos? Os hábitos são os comportamentos. Os hábitos é aquilo que você executa no dia a dia. Mas é porque tem um programa por trás. E esse programa ele vem fazendo loop, e você vai disparando os seus comportamentos e atuando da mesma forma. É por isso que a gente comete os mesmos erros, as mesmas falhas. Ai, galera, o que eu quero dizer para você é que existe a possibilidade da gente reprogramar essa parada toda. Então, eu vou até te trazer alguns exemplos práticos para você começar a falar, cara, será mesmo? Você já percebeu como... isso aqui são exemplos práticos. Você já percebeu, talvez não seja o seu caso, mas como tem gente que sempre escolhe parceiros que machucam elas? E eu tô falando de pessoas, não de mulheres, tá? Quando eu falo de parceiros, não é no masculino. Parceiros é para ambos. Você já percebeu que tem gente que sempre escolhe parceiros e parceiras que machucam elas? A pessoa já passou pelo capote, já levou um sofrimento, já levou 2, já levou 3, e aí ela vai procurar alguém, e ela procura alguém e encontra parceiros novamente, seja masculino ou feminino, que vai fazer você sofrer novamente. Por que você faz isso, cara? Por que você tropeça na mesma pedra? Por que você vai lá e comete o mesmo deslize, o mesmo erro, o mesmo equívoco de encontrar um homem que vai judiar de você, que vai te tratar mal, que vai te menosprezar, uma mulher que pisa em você, que não te respeita, que te trata mal? Por que você comete o mesmo deslize? Porque tem um programa. E o programa ele aciona, e quando ele aciona, ele faz você se comportar. Cara, porque, gente, pode ser chamado de famoso dedo podre, né, Paulão? Mas o dedo podre é a reação, de novo, do programa que está instalado. Quando eu falo de comportamento humano, uma coisa que eu sou apaixonado é porque todos nós temos problemas, todos nós temos desafios, todos nós temos alguma coisa que não é funcional para um determinado contexto. E quando você começa a notar essas coisas, você começa a fazer ajustes. Se você tiver as ferramentas, é óbvio. Quando você começa a fazer ajustes, você começa a viver uma vida mais feliz, mais tranquila, mais em paz, que te proporciona mais resultado. Eu nem estou falando de ficar rico, tá, gente? Ficar rico é maravilhoso. Né? Se a gente puder, todo mundo aqui que estiver passando por aqui, ou quem tiver a oportunidade de assistir esse conteúdo depois, eu gostaria de ficar rico. Ficar rico é uma consequência de um monte de programa que você tem na cabeça. Se você não atuar para reprogramar, você não vai ficar rico nunca. Só que para ficar rico, ou falar de riqueza, tem o lado rico do relacionamento, o lado rico da comunicação, o lado rico do comportamento, o lado rico de entrar em ação, o lado rico da iniciativa, o lado rico da liderança. Todo esse conjunto vai te trazer riqueza e você pode ficar rico e abençoado financeiramente, inclusive falando. A questão é que você tem programas rodando aí. E se eu não corrijo esses programas, não adianta. Você viu, eu te falei sobre pessoas que elas cometem o mesmo erro de encontrar parceiros ou parceiras que estão levando elas para o buraco. Mas vamos falar de uma outra visão, que talvez nunca aconteceu com vocês, né? Mas pensa bem, você já percebeu que tem pessoas que elas sempre começam projetos, mas elas nunca terminam projetos? Elas sempre começam um projeto, mas elas nunca terminam um projeto. Tudo que eu estou falando para você aqui tem a ver com reprogramação mental. E quando eu falo de reprogramação mental, eu uso técnicas da programação neurolinguística. E eu vou provar para você nos próximos dias, quando eu tiver a oportunidade de vir aqui, que programação neurolinguística ficou famosa em 1970 com esse nome, mas programação neurolinguística vem lá da Bíblia, lá do passado. Eu vou te dar um monte de exemplos essa semana, ou as próximas semanas aí, que
Programação neurolinguística não nasceu com Richard Bandler e John Grinder, não. PNL começou lá nas histórias bíblicas. E eu vou te trazer um monte de visão como essa. Hoje eu estou te falando sobre um ponto onde... Por que será que a gente comete o mesmo deslize? É igual aquela história de Paulo, eu falei no comecinho da live, quando Paulo diz assim, eu queria tanto fazer as coisas certas, mas eu nem percebo. Quando eu vou ver, estou fazendo as coisas erradas. Eu não estou falando agora só simplesmente ou profundamente sobre os pecados que te atrapalham a agradar a Deus e ir para o céu. Eu estou te falando sobre os pecados que você comete contra a sua própria vida. Os pecados que você comete contra o seu próprio resultado. Os pecados que você comete para afastar da tua vida a paz, a alegria, a felicidade, o senso de certeza. Os pecados que você comete para impedir você de ter uma vida plena, cheia de felicidade, de espiritualidade, de aproximação com Deus, de um contato mais... Sabe, quando eu falo disso aqui para você, eu estou falando dos pecados que a gente comete contra a nossa própria existência. Eu não estou falando agora de você ir ou não para o céu. Eu estou falando de você perceber que PNL, ela vem lá da história bíblica, vem lá do passado, ficou famosa através de Richard Bandler e John Grinder na década de 1970 na Universidade da Califórnia, mas isso aqui é uma ponta do iceberg. É uma ponta, é muito mais profundo. Por que será que tem algumas pessoas que elas começam um projeto e elas nunca terminam? Por que será que tem pessoas que elas, sempre quando procuram um parceiro ou uma parceira, elas encontram alguém que quer arrebentar com a vida delas? Ou tem outra historinha muito louca que acontece com as pessoas. Quando elas estão prestes a darem certo, pode observar que isso acontece muito. Quando a pessoa está prestes a dar certo na vida, é aquela sensação de que agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora não foi. Por quê? Porque elas se sabotam. E por que se sabotam? Não tem como fugir, isso não é azar, cara, isso não é azar. Isso é padrão mental, isso é programação. Então a pessoa não é azarada, ela tem um programa. Aí a minha amiga disse assim, então será que ela tem o dedo podre? Não, ela não tem o dedo podre, ela tem um programa. E o programa faz ela agir, o programa entra em looping, faz ela entrar em ação e ela vai lá de novo e comete os mesmos erros. É assim que pessoas não batem meta. É assim que pessoas não percebem que a programação mental que ela tem é para ser pobre. Ela não percebe que a programação mental que ela tem é só para atrair coisa ruim. Ela não percebe que a programação mental que ela tem atrapalha os resultados. Faz entrar num processo de um loop de sabotagem. Vocês conhecem gente assim? Não vai cutucar se ela estiver do teu lado. Mas você conhece gente assim? Ah, e talvez você conhece intimamente quando você olha no espelho, né? É muito louco essa parada toda. É muito louco. E eu lido com isso, gente, eu lido com isso já há 22 anos. O maior benefício que eu acho que a PNL traz pra gente é o benefício de você ter o processo de autoconhecimento. É você se conhecer. Quando você se conhece, é mais fácil de você lidar com os seus problemas. Na PNL tem uma premissa muito profunda e muito legal que diz que tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa já está dentro de você. A questão é, como é que eu faço para acessar essa parada toda? Como é que eu faço para reprogramar a minha mente? Então, esses erros que você comete, essas coisas dando errado de tempo em tempo, não é azar. Isso é padrão mental, isso é padrão de comportamento. O padrão de comportamento é fruto do programa que está instalado. Então são padrões e comportamentos repetitivos. É a tua mente buscando o que é familiar para ela. E se é familiar para ela, é mais fácil de se comportar. A Paula chegou aí. Oi, Paula! Nobre amiga de Machado. Saudades, minha amiga, saudades. A mente está sempre buscando o que é familiar para ela. Mesmo que isso seja destrutivo de alguma forma. Como assim, Isaac? Por mais que seja destrutivo, se a mente já conhece o caminho, ela não precisa de criar uma nova trilha neural. Com isso, ela economiza energia. E se ela economiza energia, é exatamente para isso que o seu cérebro foi feito. É você que quer resultados melhores. Seu cérebro só quer que você viva, sapeca iaiá e garanta a continuidade da espécie. É para isso que você foi feito. Todo o restante é a consciência humana. É a consciência de um vizinho que comprou um carro melhor. É a consciência de alguém que está progredindo. É a você olhar e falar, meu Deus, minha irmã, meu primo, meu cunhado, ele está conseguindo. O que está acontecendo comigo que eu não consigo? O que é isso? O seu cérebro, então, a sua consciência busca por alguma coisa, mas o seu cérebro, a máquina realmente, o hardware, a massa cinzenta, ela só quer mesmo que você encontre o que é familiar, o que é rotineiro, é costume, é mais fácil. E aí não tem desgaste. Então você tem um programa, o programa roda, você vai lá e comete a mesma merda, comete a mesma merda, comete a mesma merda. Quantas vezes? Quantas vezes você viu que cabelo, Renan? Você tá doido, filho? Olha só, filho. Você tá doido, tá meio teimosinho aqui, ó. Mas tá demais, filho. E
Gente, tem coisas que só a idade traz para algumas pessoas. Tem alguns que tem isso como presente, né, da natureza, mas tem alguns que só a idade traz. Eu sempre achei o cabelo grisalho muito charmoso. E aí, por presente da idade, o meu tá ficando grisalho. Olha só, tem uma mecha nascendo aqui já faz um tempo. Eu tô muito feliz com isso. Não me envergonho, eu acho que eu nunca vou pintar o meu cabelo. Então tô gostando. Obrigado, Renan. Obrigado pelo cabelo. Tem bastante gente que fica aí criticando um cabelo quando fica grisalho. Eles até me falaram, não, tá ficando branco, você não vai pintar? Mas de jeito nenhum, cara. Nunca vou pintar. Então, galera, é isso mesmo, Wesley. Metanoia. É a mudança, a alteração desse pensamento aí. Então, a gente precisa de entender que a grande virada que você pode compreender, a grande virada de mesa, romper o padrão, é você entender que você foi programado. Só que se você foi programado, é possível reprogramar. Então eu preciso de criar uma nova programação. Só que eu só consigo criar uma nova programação quando eu identifico qual é o programa que está girando na minha cabeça. Esse programa, alguém respondeu, que acho que foi a Pamela de novo, que ela falou o seguinte, deixa eu só confirmar aqui. Sim, principalmente a pessoa que só está reclamando de tudo, que está ruim. Quem está reclamando de tudo, ela tem um programa. Mas não quer dizer que quem está agradecendo de tudo também não tenha programa. Observa só que tem algumas pessoas que estão sempre sendo gratas. E aí a gente fala assim para mim, que aquela pessoa é grata e não tem resultado. Ela é abençoada num nível. Ou ela conseguiu cuidar da programação em um nível. São diversos programas. Aliás, milhares de programas. Você tem um programa para comer, você tem um programa para beber água, você tem um programa para buscar dinheiro, você tem um programa para buscar trabalho, você tem um programa para relacionamento, você tem um programa para reação, você tem um programa para ficar nervoso, você tem programas para tudo, mano. Para tudo, para todas as suas ações e reações tem programa. Eu tava agora com um programa rodando na minha cabeça, se eu faço, se eu não faço essa live, qual o programa que eu quero? A questão é, eu tenho que fazer uma varredura nas áreas em que eu quero ter resultado e notar quais são os programas que eu estou atuando. E é por isso que eu falo para vocês, cara, quando tiver oportunidade, faça PNL. Não é brincadeira, é para ajudar você a reconfigurar a tua mente. É para ajudar você a reconfigurar o seu modelo. E se tudo que eu falo para você, além disso, tem embasamento bíblico, para quem acredita, né? Porque para quem não acredita, eu sinto pena, mas é a escolha de cada um. E eu não posso julgar, eu só posso dizer o seguinte, eu acredito, creio e gosto. Porque quando tem embasamento bíblico, eu estou falando de algo que tem uma educação milenar, uma educação que vem de milênios. Pessoas que passaram pelo processo usando as mesmas técnicas e obtiveram melhores resultados. E é disso que eu vou falar com você essa semana inteira, para você pensar, raciocinar e perceber. Então, hoje o exemplo foi de Paulo, que dizia, por que será que eu quero fazer as coisas certas e quando eu menos imagino estou fazendo as coisas erradas? Porque tem um programa. Eu tive essa semana, os últimos 6 dias aí, acabou ontem, um curso com o Renan. E eu fiz lá o MVO. E foi muito bom. E o Renan bate muito lá no curso de MVO sobre um programa que muitas pessoas têm, que é o programa da pornografia. Quantas pessoas estão programadas para assistir alguma coisa que possa lhe trazer prazer imediato. E esse prazer imediato traz uma descarga e traz uma dopamina, é uma reserva de dopamina imediata que você consegue buscar. As pessoas que usam do recurso da pornografia só não se dão conta que tem um programa rodando na cabeça e que todas as vezes que ela precisa de ter uma descarga emocional, ela vicia nisso, você vai em busca desse... O programa roda em looping. E quando roda em looping, algumas pessoas são viciadas a ponto de assistirem muitos filmes, muita pornografia durante o dia e se masturbarem muitas vezes no dia. E há quem diga assim, cara, essa pessoa tem uma libido muito alta. Se for casado ou casada, às vezes você vai perceber que não é verdade isso. Porque com o parceiro e com a parceira não tem libido. Na verdade, tem um programa rodando. E quando vai se relacionar com o parceiro e com a parceira, este programa, não este programa da pornografia, mas um programa para o relacionamento entra em ação. Então, as suas crenças, os seus traumas, os seus medos, as suas fobias, tudo que você aprendeu com a tua mulher ou com o teu marido, você criou a crença que gerou o programa e esse programa fica rodando. Então, todas as vezes você vai se relacionar. Esse programa entra em ação e você descobre que é muito mais fácil ir para pornografia, porque não tem que aquecer, não tem que agradar, não tem que cuidar, não tem... Pô, é um programa. Programa para perder dinheiro, programa para fazer dinheiro, programa para gritar com as pessoas, programa para maltratar pessoas, programa... A gente tem programa para tudo. E quando a gente compreende tudo isso, você entra no processo de descoberta. Se os meus programas não estão trazendo o resultado que eu quero... Lógico, gente, que isso aqui não é para qualquer um, para pessoas inteligentes que estão em busca realmente de resultado. E são pessoas também que já descobriram que terceirizar também é um programa.
Então você fala assim, eu não tô indo pra frente, eu não tô conseguindo fazer as coisas porque a minha mulher, o meu marido, os meus filhos, o governo. Você tá terceirizando, isso também é um programa. Você foi programado pra essa merda. Olha que louco, velho. Quando você nota isso, são para as pessoas que já notaram isso, que já assumiram um programa de autorresponsabilidade. E que eu não tenho mais que passar para terceiros. Sou eu quem mudo e altero os conceitos e as coisas que acontecem na minha vida, na minha existência. Abaixo de Deus, é óbvio. Como eu estava conversando com o Renan esses dias, o Renan disse assim, sobre um assunto que nós entramos, uma pessoa disse assim para mim esses dias, você não pode pegar nenhuma glória para você, que toda glória tem que ser dada a Deus, toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. E tem uma parte na Bíblia que diz assim, vós sois deuses, as coisas que você faz, então, se você fizer e tiver alguma honra e alguma glória, é para Deus, que você representa a Deus aqui na Terra. Nossa, muito profundo isso, né? Então, quando você fica terceirizando, o problema é o Lula, o problema é o governo, a minha mulher que ele me ajuda, meu marido que é um traste. Será que não está na hora de olhar no espelho? E ver quais são os programas que você tem que estão rodando em looping e causando reflexo? É muito louco essa parada. Olhar para si e fazer um processo de descoberta de programas que não estão funcionando para começar a reprogramar, talvez seja a principal descoberta que você pode fazer na sua vida. Então, com ferramentas da PNL, por exemplo, você pode começar um processo de reprogramação, de entender o mundo de outra forma, de enxergar o mundo de outra forma. A Edvânia acabou de entrar aí, não sei nem se está aí ainda, mas é minha amiga lá de Rondônia. Que legal, Edvânia, seja bem-vinda. Tive a oportunidade de ir a Rondônia, fazer um evento lá em Porto Velho, visitar o Renan e a Carol, e lá eu conheci os Baruch. Eu conheci os Baruch. Pensa numa experiência magnífica que foi ter ido para lá. E tudo proveniente desse mercado que eu vivo aqui, ó. E a gente pode então começar um processo para se libertar. Mas para isso você tem que estar disposto a sair da prisão. A sair da prisão. Se toda vez que você vai fazer algo, você sente medo, eu posso te ajudar. Existem técnicas para te ajudar você sair desse medo, dessa angústia. Eu vou fazer, não vou fazer, será que eu faço, será que eu não faço? Quando você está cometendo erros demais e você acha, eu estou cometendo um erro que repete na minha vida, você também pode se libertar utilizando as técnicas da PNL. Entenda que o seu celular, provavelmente, a sua mente é como um celular que provavelmente está rodando com um software antigo. Provavelmente você está rodando com um sistema antigo. E o que você pode fazer então para mudar? Você precisa de atualizar, você precisa de subir lá na casinha de apps, sabe? Na Apple Store ou na Google Store e fazer uma atualização de software. E onde é que você faz essa atualização de software, Isaac? Você faz essa atualização de software reprogramando a tua mente, buscando novos caminhos, novos meios. Você tem que entender de uma vez por todas que você não é a história que te contaram. A vida que você vive pode ser melhor desde que você esteja disposto ou disposta a atualizar o seu software. Você é quem escolhe como a tua vida vai terminar. Você pode dizer para você que você é a ação e você é o dono da sua mente. É você quem faz isso acontecer. Isso é sair da terceirização e trazer para a autorresponsabilidade. Para todo mundo? É óbvio que não. O Renan, no treinamento, ele falou uma frase, né, que eu já ouvi muitas vezes, já falei aqui muitas vezes, que é muito legal, e parece que o Renan foi a primeira vez que ele tinha acessado aquela informação. Talvez sim, talvez não me lembro. Mas a fala diz assim, ó, o mestre só aparece. Entenda que eu não tô querendo dizer ser mestre aqui com você não, tá? Não tô querendo dizer que eu sou mestre aqui não. Tô querendo te dizer que tem algumas pessoas que não estão preparadas para o conhecimento. Não importa se vem de mim ou de quem é que vem. O mestre só aparece quando o aluno está pronto. Então algumas pessoas elas só estão prontas quando elas chegam no nível de canseira, de máximo de dor. Tá doendo demais da conta. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais cometer esses erros. Aí então ela começa a buscar ajuda. E se ela buscar ajuda, talvez ela encontre a solução. Lembrando que quando você fala que eu não aguento mais, eu quero comprar um carro porque eu não aguento mais meu carro. Eu quero largar esse homem porque eu não aguento mais esse homem. Eu quero arrumar outra mulher porque eu não aguento mais essa mulher. Eu quero largar esse emprego porque eu não aguento mais esse emprego. Isso também é um filtro, isso também é um programa.
E o pior de tudo é que esse é um filtro, é um programa de necessidade. E quando é por necessidade, quer dizer que você está carente. E por estar carente, por ser um filtro de necessidade, usualmente toma-se ações desesperadas. E ações desesperadas trazem o caos. E aí você me diz, cara, eu cometi o mesmo erro de novo. É óbvio. Você tem um programa funcionando da forma errada e não tem consciência disso. Tudo que eu estou fazendo aqui com você agora, Paloma, já é um processo de reprogramação. Com você ou com vocês. É um processo de reprogramação porque quando eu começo a fazer e falar para vocês tudo que eu estou falando aqui agora, já começa a gerar em você pelo menos uma... Não é para todos, tá? Como eu acabei de dizer, o mestre só aparece quando o aluno está pronto. Para algumas pessoas já começam a vir na sua cabeça uma percepção de que realmente estou cometendo esse deslize, estou cometendo aquele outro, estou cometendo aquele outro. Eu acabei de dizer para vocês que muitas vezes vocês usam o filtro de necessidade. Então não é por possibilidade que eu vou trocar de carro, não é por possibilidade que eu vou trocar de emprego, não é por possibilidade que eu vou parar essa faculdade e vou começar uma outra. Não é por possibilidade que eu vou fazer algo, é por necessidade. E quando é por necessidade, é um programa rodando, é um filtro de necessidade. E faz você de novo caminhar para medidas extremas. Medidas extremas sempre trazem o caos. E aí você, porra, mano, o Isaac é meio que profeta. Não, não sou profeta, não, é programação, cara. Sua mente está programada. Então, como que faço para reprogramar? Primeira coisa que é o que eu estou fazendo aqui com você. Quero reprogramar mesmo. Então você vai me chamar dizendo aqui, ó, eu quero aqui no chat. E aí você vai para dentro do meu curso de PNL, formação em PNL, onde você vai ter acesso a uma programação. Você vai reprogramar a tua mente. Caso contrário, aqui o que eu trago para você é uma vertente, é uma possibilidade, é enxergar um novo mundo, é compreender que existe uma programação que não é aquela que você quer. Então, passei por aqui por alguns minutos. Talvez eu venha amanhã também, talvez eu venha depois, eu não sei. Só sei que gostei. Faz tempo que eu não fazia live, faz tempo que eu não vinha derramar aqui um pouco de conteúdo, um pouco de conhecimento e ajudar as pessoas. Então amanhã é feriado, eu acho que eu venho de novo e a gente vai trocar uma ideia. Amanhã eu vou te trazer alguns exemplos bíblicos de associação ao modelo que a PNL usa para ajudar as pessoas a mudarem completamente as suas vidas, tá bom? Foi um prazer, foi uma honra, um privilégio. Quem chegou agora, eu acho que eu vou deixar gravado, não sei, o César vai me dizer se deixa ou não, mas foi bom, tá bom? Então Deus abençoe. Fiquem atentos que pode ser que amanhã, depois de amanhã, eu entro de novo. Valeu, Paloma, valeu, galera. Quem estava por aqui, Deus abençoe, fiquem com Deus. A gente se encontra nos picos e nos palcos da vida. Tchau, gente, valeu!